Olá, vou falar aqui para vocês de como eu vendi minhas lojas no Brasil e de como eu abri a minha loja, minha empresa aqui em Portugal. Quais foram os meus erros, os meus acertos, qual tipo de produto e de público e serviço eu tenho aqui e também qual foi o motivo da minha saída do Brasil para cá, tá? Vou falar também da abertura até os dias de hoje, que são 11 meses que eu estou aqui em Portugal. De empresa eu tenho 10 meses, apenas porque eu já abri no segundo mês, certo? Se inscreve aí no canal, dá essa força aí pra gente, tá bom? Para ficar por dentro de tudo isso. E vamos pro vídeo. Assim, eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Não é fácil empreender em lugar nenhum no mundo. Hoje eu já tenho o meu momento de lazer, por exemplo, o dia de domingo eu tiro para ir com a minha esposa para viajar, conhecer lugares próximos aqui dentro de Portugal. E antes eu trabalhei muito, era peia todo dia, sábado, domingo e feriado. Hoje não, hoje a gente já não trabalha mais o domingo, a gente tem os nossos horários, horário de descanso, horário de trabalho, a gente já consegue conciliar isso, mas isso teve um tempinho, né, até a gente se organizar para isso. E a tendência é procurar melhorar cada vez mais, né? E vou colocar aí vídeos no canal do nosso dia a dia na empresa, de como é que é. E então se inscreva aí no canal para dar essa força aí pra gente, para ficar por dentro, tá? Motivo da minha saída do meu país de origem, Brasil. Acredito que o motivo da minha saída é o motivo de muitas outras pessoas aqui que saem do país à procura de segurança pública e de qualidade de vida, tá? Aqui encontrei o que eu vim em busca, que é a segurança pública, sim, muito boa, pelo menos na cidade onde eu vivo aqui. As cidades maiores têm lá seus problemas, como toda grande metrópole, mas a cidade em que eu vivo aqui, saio a hora que quero na rua, ando sem me preocupar com absolutamente nada. Esse foi o meu único motivo de ter abandonado esse meu país. Te digo uma coisa, se tu não tem problema com insegurança pública, se pra ti é normal, se você consegue conviver com isso de boa, cara, não sai do teu país, jamais por nada. Nosso país é maravilhoso demais. Menos por esse lado e outros que eu não quero entrar em questão, mas enfim. Se você não tem problema com isso, viver aqui, meu amigo, longe da sua casa, nada melhor como a nossa casa, o nosso país de origem. Eu vou falar aqui do empreendedorismo, tá? De como é empreender aqui na prática, o dia a dia. Primeiro eu queria falar sobre a venda das minhas lojas. Quando eu vendi os meus negócios no Brasil, as minhas lojas, eu tinha a intenção de vir para cá e abrir aqui a minha empresa. Eu tinha a intenção de ter funcionários aqui como eu tinha lá no Brasil. Eu tinha 2 lojas. Cheguei a ter uma terceira e o meu intuito era ter mais e fazer essas lojas, meus negócios, de que eu não precisasse estar do meu tempo 100% dentro e elas continuarem girando. Que esses eram os meus 2 principais negócios, já estavam assim. E tinha meus outros investimentos, claro. Porque assim, quando a gente está aí no Brasil e quer ir para um outro país, independente de qual seja, a gente começa a pesquisar tudo. Eu tentei ver vídeos sobre empreender em Portugal, principalmente empreender no meu ramo, no que eu já vivia. E, bicho, é outra cultura, é outro país, outras maneiras, é totalmente diferente. Mas a gente tá aí com uma cabeça e quando chega aqui, muita coisa muda. Eu tinha a intenção de chegar aqui, abrir minha loja, contratar funcionários e levar tudo como eu levava aí, de boa. Mas não é bem assim, o negócio é bem diferente, tá? No Brasil eu tinha 2 lojas, uma no ramo de móveis e acessórios para escritório, venda de serviço também, a qual eu tinha 2 funcionários, também já estava para ir para a minha segunda ampliação, e tanto da parte estrutural quanto da parte de funcionários. E tinha uma terceira, aliás, uma segunda, que essa era de acessórios para celulares, todo tipo de acessório, e lá eu tinha um funcionário também. E esse era meu nicho de negócio, onde eu não precisasse estar 100% dentro e criar outro negócio, e pelo qual motivo, então, já falei, resolvi vender tudo. Como eu falei, que muda muito o que a gente pensa aí de quando chega aqui, né? Eu pensava aí chegar aqui, trabalhar para terceiros,
por 6 meses, até conhecer terreno, saber onde que eu estou pisando, saber como é que é a cultura daqui, como é que é precificação, como é que é todas essas coisas, para poder abrir meu negócio. No primeiro mês eu já decidi abrir logo, abri no segundo mês, não cheguei a trabalhar para terceiros, a melhor coisa que eu fiz foi ter aberto logo. Cometi alguns erros na abertura, na decisão de qual modalidade abrir, que eu vou falar mais adiante dele. Então, muda muito a mentalidade da gente referente a isso, tá? Meu período de abertura, então, no segundo mês, eu já abri minha empresa. Eu comecei a procurar ponto estratégico. Procurei um ponto numa avenida movimentada, mais afastado do centro da cidade, onde tinha vários pontos grandes para arrendamento, né? Consegui falar diretamente com o senhorio, que era o proprietário do prédio, que eu acabei arrendando, e ele fez um preço muito bom, por sinal, para mim. Então, isso impactou de forma positiva, porque eu procurei, no meu nicho de negócio, procurei um ponto de esquina, um ponto movimentado. Então, entrou aí gastos com reforma, parte de publicidade, a placa, a estrutura eu mesmo fiz. Eu mandei imprimir, eu mesmo coloquei lá na fachada. Desde a escolha do ponto, a escolha, o meu erro foi a abertura no mais alto escalão, que eu não precisava, não teria necessidade para isso. Por que que eu abri assim? Porque eu achei que eu ia chegar aqui, ia contratar 5, 6 funcionários, e ia tocar o negócio para frente, e não é bem assim que as coisas andam aqui, não é que nem no Brasil. No Brasil é difícil empreender em qualquer canto do mundo, mas na questão, eu tinha meus funcionários tudo registrado, a carteira assinada no Brasil, mas as coisas sempre foram tudo direitinho, graças a Deus. Aqui é que é mesmo, meu amigo, aqui é que as coisas são, só que aqui é diferente. Aqui bate com força. Para você ter um funcionário aqui, para que ele se pague e gere lucro, meu amigo, ele tem que ser o funcionário, tá? Então, para falar aqui do primeiro erro, o primeiro erro foi na escolha do tipo, da modalidade da empresa que eu quis abrir, tá? Eu abri no mais alto escalão, tá? Então, isso, por que que eu abri no mais alto escalão? Primeiro foi ego, que isso é uma tolice, tá? E segundo, porque eu tinha na cabeça, tinha acabado de chegar, não sabia como é que eram as coisas direito, como é o normal, tá? Por mais que você pesquise, você nunca acha muito conteúdo, principalmente conteúdo. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu procurava conteúdo de empreender e não achava nada, coisas muito vagas, de pessoas que às vezes falavam sobre empreendimento que na verdade nem estão empreendendo, tá? Davam dicas de tantos negócios que você pode montar em Portugal, isso e aquilo, e isso não é a mesma coisa de você empreender na prática, de apanhar no dia a dia, com os erros, com os acertos, tá? Eu paguei caro para abrir, quando eu poderia ter abrido no simplificado, que eu poderia contratar também tantos funcionários eu quisesse, e pagaria contabilista bem menos, e vários outros custos muito menos. Primeiro, que eu não iria pagar nada para abrir no simplificado, né? Pouquíssima coisa. E paguei alto para abrir na modalidade mais alta, que seria unipessoal limitado. Da modalidade alta envolve muita coisa, desde de parte de sinalização, que eu tive que botar extintores, são muitas coisas. Esse não é o ponto que eu quero entrar, mas dizer que esse foi o meu principal erro. Até mesmo a placa que você põe lá, a sua publicidade, eu tive que ir na Câmara e eu pago anual para poder usar aquele espaço de publicidade. Então são várias coisas que mudam, são coisas diferentes. E aí entra a parte da precificação do produto que tu vai vender, de como é que tu vai atender, né, o teu público. Então, eu fiz tudo como manda o figurino, como realmente tem que ser, como fui orientado pela minha contabilista. Com sinalização, tudo direitinho. Fiz uma contratação de um funcionário e no primeiro eu já me desanimei, porque nem se pagou, pelo menos. Porque o funcionário ele tem que se pagar e gerar lucro. E quando ele nem se paga, você não tem como continuar. Então, o segundo não durou nem um mês, 15 dias. O contrato, você tem as opções de contrato e os períodos. A depender de qual que você escolheu, você tem os períodos de experiência. Então, contratei. Não foi a produção que eu esperava, não gerou
o retorno para mim que eu esperava, para se pagar e gerar algum lucro. Então, não quis mais aquilo. Agora falando de produto. Como o meu nicho no Brasil era parte de móveis e acessórios para escritório, a minha intenção era chegar aqui e abrir uma loja de móveis e acessórios para escritório, tá? De novos e usados. E o serviço, que era também muito bom lá para mim no Brasil, porque no Brasil tem muito disso. Mas a depender de qual região você tá, o negócio muda totalmente. Já muda no próprio Brasil, se você mudar de cidade, muda o negócio. Imagina você mudar de país, muda tudo. Minha intenção era abrir e fazer isso. Reparo em vender novos usados de cadeiras de escritório, tudo, essa parte de acessórios para escritório, novos acessórios, né? Só que, pelo menos na cidade, como é uma cidade menor, é muito turística a cidade onde eu tô, então aqui isso não roda. E aí o que eu fiz? Fiz minha publicidade em cima disso, mas também botei lá estofado em geral, né? Sofás, cadeiras, poltronas, bancos de carro, volante de carro, teto de carro, para ver o que ia dar ali, qual daquelas coisas ia se dar mais. Cadeira de escritório, hoje eu faço, porque hoje aparece muito para mim, mas no início não aparecia nada. O começo, né? Mas uma coisa que começou a aparecer muito para mim, muito mesmo, a reforma de banco de veículo. Eu vou colocar aqui a foto. Eu nunca tinha trabalhado com costura. Comprei uma máquina, tá, de costura. Comprei essa máquina profissional e eu vou colocar a foto aqui do meu primeiro trabalho com costura, que por sinal ficou muito bom, em modesta parte. Eu mesmo me surpreendi. E a questão é primeiro, você querer aprender algo novo, por mais que seja um pouco na área de que você já convivia, mas algum detalhe que você nunca fez, se você tiver vontade e querer, você faz. Pelo menos eu consigo fazer muitas coisas quando eu quero realmente fazer, e a necessidade também vai nos levando a esses caminhos. Então eu reformei o revestimento dessa poltrona e botei na loja, já tinha umas coisinhas, e abri lá com a minha publicidade, parte de serviço, começou a aparecer cliente, e essa que eu reformei eu vendi, tá? Fiz a venda. E começou a aparecer serviços de bancos de carro para fazer, volante, e fui fazendo. Com pouco tempo eu estava com mais de mês de fila de serviços na espera, porque aqui é assim. As pessoas chegam, pelo menos nessa área, em muitas áreas mesmo, seja o serviço mecânico também, é bom o serviço aqui eles chamam de bate-chapa, que seria a funilaria aí no Brasil. Você chega aqui para fazer um serviço, deixa aí e amanhã eu começo seu serviço. Não é assim. É meses para frente, filas de serviços para frente. Esse mercado aqui, pelo menos nessa região, em cidades menores, é muito deficiente, porque tem muitos veículos, e tem muitos veículos também mais antigos. Então, tem muitos carros com banco rasgado, com reforma de banco para fazer, também na parte de funilaria, mas isso eu não quero entrar porque não é o meu nicho. Então, o que acontece? Eu fiz essa cadeira bem, então eu vou fazer carro também. Através de um amigo meu, um amigo dele me arranjou 2 bancos, tá? E um volante e um teto que ele tinha lá. E eu então fiz o revestimento desses bancos, ficou top. Fiz o revestimento do volante também, ficou top. Para quê? Para deixar de amostra lá fora. E começou a aparecer os serviços. E aí entra a questão de você saber precificar o serviço, para não cobrar nem muito, nem pouco, mas um preço justo, tá? Isso você vai aprendendo com o tempo, a gente apanha muito no começo. Como eu estou trabalhando sozinho, então eu tenho o meu preço diferenciado. Não é um preço, vamos lá se dizer, muito em conta. É um preço que eu cobro, o cliente faz se quiser. Se não quiser, porque se eu for cobrar barato ou igual, não sei quanto é que o pessoal anda cobrando por aí, porque eu tenho os meus preços. Se eu for cobrar muito barato, eu não vou dar conta, meu amigo. Eu não dou conta. Então eu cobro mesmo aquele preço que vale a pena para mim, tá? No caso, e com certeza também para o cliente. Que o mercado hoje usa é mesmo produto para se acabar rápido, para girar, para comprarem mais.
né? Então, às vezes vale mais a pena, mesmo que seja mais caro do que um novo, fazer a reforma. Eu tenho, por exemplo, pessoas que vêm de Lisboa para cá fazer serviço comigo. Eu tenho um cliente fixo de Lisboa que ele vem, sempre vem fazer. Ele tanto me compra alguns produtos, como ele traz serviço para me fazer. Se bem que Lisboa, o preço é outro totalmente diferente, né? É muito mais caro do que a minha região, mas mesmo meu preço, para minha cidade sendo um preço alto, em Lisboa isso é absurdo, tá? Por isso que vale a pena ele andar 147 quilômetros para trazer aqui para mim, deixar para mim fazer a reforma, o serviço dele, voltar para lá e depois vir buscar novamente. E geralmente ele sempre traz mais e fica nessa. Enfim, é isso. Então o preço, a precificação vai muito de acordo com a região, com o mercado. Você tem que sentir o mercado, você tem que saber como é que o mercado se porta. Não adianta você cobrar barato, não adianta você cobrar caro demais, você vai modelando isso aos poucos. E como começou a aparecer muito serviço, comecei a fazer serviços, eu mesmo fazia e ficando bom e cada vez melhor e o pessoal gostando e estava já com mais de mês de fila de serviço já, ali tudo na agenda anotadinho e aí eu decidi contratar um funcionário. Mas não foi o que eu esperava. Aqui os impostos batem muito forte na gente, muito. Para você ter funcionário aqui, você tem que ter... Então, se você pensa em vir fazer isso, pense muito bem antes. Venha preparado, principalmente financeiramente e psicologicamente, porque não é fácil. Bate muito forte e para a gente fazer as coisas direitinho, a gente apanha muito também. E tem que ser. E aqui, principalmente, tem que ser. E a minha outra parte é a questão da compra e venda de novos e usados relacionado ao que eu faço, reparo relacionado a tudo mais. Então eu ando com essas duas coisas paralelos, uma puxando a outra sempre. Que já era o negócio que eu tinha. Não especificamente, a única parte que eu não fazia no Brasil era a parte das costuras, certo? Eu aprendi a costurar, aprendi rápido. Como minha publicidade era um pouco uma coisa e outra, eu fui deixando umas coisas de lado e ficando com aquelas que me davam mais retorno. Então, como o meu funcionário não deu certo, minha esposa, eu vim com a minha esposa, minha esposa, 2 cãezinhos, a gente veio e ela já estava trabalhando. Começou logo no primeiro mês, ela já arranjou trabalho, um trabalho por sinal bom, porque trabalhava num ambiente sozinha, onde era uma loja e que ela dava conta de tudo. No Brasil, para ter uma loja daquela, tinha que ter no mínimo 3 funcionários. Aqui eles têm um funcionário para dar conta de tudo e te vira. É assim. Então, eu trabalhando sozinho, fica muito puxado, muito trabalho. Primeiro mês, muita peia. Segundo, os primeiros meses, só trabalho. Sábado, feriado, domingo, não tinha dia de descanso. No início é assim, não vem achando que você vai para um lado, vai para o outro. Antes de se organizar, que você vai se dar mal. Eu digo isso porque eu já vi vários casos de pessoas que gastaram além, porque, meu amigo, você gastar 6-1 praticamente, dói muito, viu? Porque quando a gente chega aqui, a gente gasta em média 6-1, que foi eu comprei na alta do euro, então eu estava gastando praticamente 6-1. Comprei um carro para a empresa, porque nesse nicho eu tinha que ter um carro grande, comprei uma Fiat Ducato grande, então tudo que eu ia comprar era 6-1. Cada 5,50 mil, por exemplo, reais era €1 aqui, imagina. Então, como estava entrando paralelo os serviços de estofamento de mobílias, eu preferi, como estava sozinho, preferi ficar com essa parte. Hoje a minha esposa trabalha comigo, a gente trabalha junto, tá? E a tendência tá sempre a crescer, ter outros investimentos, outras coisas. Então, graças a Deus, as coisas estão fluindo bem. Eu tenho a parte de produto, né? E a parte de serviços, como vocês já sabem. Há muitas opções de negócio, há muitos negócios de brasileiro que andam dando certo. O brasileiro é muito empreendedor, é muito guerreiro, mas também não adianta você meter as caras sem ser com cautela para depois não dar errado e passar por dificuldades, porque não é fácil em canto nenhum do mundo, e aqui principalmente que não é, viu? A minha parte de clientes, por exemplo,
Os produtos, eu tenho clientes portugueses, eu tenho clientes brasileiros e tenho clientes de todas as nacionalidades possíveis que aqui estão. Já a minha parte de serviço, ela é 90% para portugueses, que é a reforma de uma cadeira, de um sofá, de uma poltrona. Aparece ainda muito, mesmo eu dizendo que não estou mais fazendo bancos de carro, ainda vem muita procura. Teto, meu Deus do céu, quando entra o verão aqui, o que chega de pessoas querendo fazer teto de carro é absurdo. Poderia estar ganhando muito dinheiro com isso se eu tivesse uma equipe boa. A questão é você montar uma equipe boa, mas é complicado. Primeiro, para você achar mão de obra no mercado, não é fácil, essa mão de obra específica. Então, esse é basicamente um resumo de como que eu fiz as coisas, um pouco dos meus erros, acertos. A gente sempre erra e que isso tem que servir para a gente como um aprendizado. Eu sempre procuro aprender com o erro dos outros, mas quando eu erro, eu aprendo com os meus erros também e tento nunca mais errar aquele mesmo erro. Mas errar, a gente sempre vai errar. Mas o ideal é sempre acertar mais do que o que é, né? E fazer disso aprendizado. Aqui, meus negócios tá caminhando, não tenho a reclamar, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E outra coisa, meu amigo, tem que trabalhar, tá? E se inscreve para ficar por dentro de tudo isso, se inscreve aí no canal, vou fazer mais vídeos de como é na prática, no dia a dia, empreender aqui no meu segmento. Vou fazer vídeos de como eu comecei a empreender, o que eu fiz até começar a empreender, de como eu trabalhava, de como era a minha maneira de trabalhar. Vou fazer vídeos também de como eu mudei a minha mentalidade, porque tem que mudar primeiro aqui dentro, para você começar a trabalhar para si, por conta própria, que nem diz, né? E de como eu me organizei financeiramente para abrir meu primeiro negócio, de como que eu fiz tudo isso. Então, se inscreve aí no canal, dá essa força aí pra gente, tá bom? Para ficar por dentro de tudo isso.